No ar, mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, Dr. Ricardo Amaral, Dr. Ricardo Garcia do Amaral. E ele é dermatologista, vem atuando no estado há muitos anos e faz um belo trabalho, inclusive de prevenção a muitas doenças infecto-contagiosas. Trabalhou aqui, era um dos primeiros dermatologistas do... Primeiro, aliás. O primeiro dermatologista do estado. Mas foi um prazer, doutor, recebê-lo aqui em Sala de Opinião. Hoje nós estamos vivendo um dia muito pesado, né? Essa tragédia com o avião dos jogadores do Chapecó, e algo assim que nos deixa bastante constrangido em termos de tudo, né? Da vida, como que é frágil a nossa vida, né? E só temos que lamentar esse trágico acidente. Muitas vidas se foram, as esperanças de muitos jovens ali acabaram, né? E num voo tão sinistro. É triste, né? Certo disso, quando ocorre um acidente, são uma sequência de erros, disso, nunca um erro só causa um acidente, né? Agora vamos investigar qual foi essa sequência de erros. Né? Uma equipe nova, né? Cheia de esperança para conquistar uns títulos dos mais honrados a nível da América Latina, né? E é um time que estava crescendo, do interior força, do Santa Catarina. Uma cidade, não como é grande, é uma cidade grande para o interior, mas comparado com capital, não... Mas uma tragédia. Uma tragédia. E aí se foram muitas esperanças. Mas a vida tem que continuar. Nossas condolências a todas as famílias enlutadas, né, ao esporte brasileiro. É uma dor muito grande para todos nós. Mas, doutor Ricardo, o senhor dermatologista, essa paixão pela dermatologia, como surgiu? Na realidade, eu tive um grande mestre, né, quando eu fiz a dermatologia, que me induziu. E, por incrível que pareça, tem um livro que até hoje eu tenho, ele sai em novos lançamentos, que são Sinais Cutâneos de Doenças Sistêmicas. Então, eu achei fantástico como você examinar a pele e dar diagnóstico de uma doença sistêmica. Então, isso me apaixonou. Praticamente foi essa manifestação na pele de doenças orgânicas que me levou a me dedicar à dermatologia, né? E também eu fui, quando a gente fala até infectado, né, entre aspas, pela hanseníase, né? Então eu me apaixonei pela hanseníase. Logo na época eu fazia minha graduação, eu trabalhei com hanseníase, né? Então, devido à gravidade da doença no nosso país, nós somos o segundo lugar em hanseníase, né? Então eu me mantive, eu me apaixonei. Então, tanto que o meu primeiro título, eu sou hansenólogo. Primeiro, quando eu fiz meu título, é hansenólogo. Depois que eu fiz o título de dermatologista. Hoje, esse título de hansenólogo não existe mais. Eu sou um título de dermatologista antigos que tem. Hoje, eles consideram como área de atuação. Hoje, esse título não existe mais. Então, eu me apaixonei realmente, por hanseníase. Na realidade, praticamente, eu me tornei quase um exclusivo hansenólogo. Aí depois eu fiz a dermatologia. Então, na realidade, minha grande paixão era fazer só hanseníase, mas depois, no final, finei fazendo a dermatologia. Uma coisa interessante foi a evolução, né, do estudo da hanseníase, né? Porque alguns anos não muito distante, pensar em hanseníase, que era a antiga lepra, era realmente assim algo assustador. Tinha que passar longe do paciente, as pessoas tinham medo, era um mito muito grande, né, de contaminação, e isso foi, na realidade, cresceu por muitos anos, tanto que eles foram isolados, né, doutor? Eles, na realidade, os portadores de lepra, eles eram obrigados a andar com o sininho, balançando, como dizer, eu estou passando, se afastem, né? Tá a história de Ben-Hur, né, que a mãe dele ela era leprosa e foi curada pelo sangue de Jesus, que durante aquela tempestade no final, tocou nela, ela curou, né? Ela vivia aquele vale que tinha de doente. Mas na realidade, até na Bíblia, existe, e os especialistas na tradução dizem que na realidade não existe a palavra lepra, que na realidade é uma doença espiritual e não na pele. E naqueles vales tinham sifilíticos, pênfigo,
porfiria cutânea, por exemplo, o aleijadinho, ele não tinha lepra, ele tinha porfiria. Tanto que fizeram estudos dos ossos dele e viram que tinha porfiria. Entende? Então, essa doença, na realidade, todas as doenças de caráter feio eram chamadas de lepra, caráter asqueroso, né? É um leproso, né? É, leproso então, mas na realidade, depois dessas doenças foram sendo identificadas e tiradas, e ficou essa doença que nós chamamos de hanseníase, com todo esse estigma, que hoje reduzimos bastante. Eu mesmo já vivenciei momento que você dava diagnóstico de hanseníase, que na era lepra, o casal se separava. Hoje a gente dá diagnóstico, a gente é noivo, continua noivo, casa, né, na Casa Amarela, em Manaus, né, Casa Amarela, hoje é o Alfredo da Mata, né, ali na Avenida não lembro o nome ali, na Cachoeirinha, né, era a Casa Amarela, ela pequena. Quando começaram a combater a hanseníase, aquilo ali transformou-se em atendimento de dermatologia geral. Os hansenianos esperavam sentado, e o pessoal não queria sentar, porque local, ali tinha sentado um portador de hanseníase. Hoje está lá, um sentado do lado do outro. Mas as gerações, as famílias, na realidade, passavam isso de pais para filho, né? Era uma coisa constante, né? Passava, porque na realidade é o convívio íntimo e prolongado que existe a transmissão. Então, por isso que hoje a gente faz tanta questão. Eu quando pego um prontuário, a primeira parte do prontuário que eu examino é ver exame de contato. Ver se aquela família toda foi examinada. E quando não foi, chama atenção. Porque é no seio da família que vai haver os contatos. Um paciente portador, que é a hanseníase, tem 4 formas, né? Uma forma inicial e outra da paciente resistente à doença. E tem 2 formas que podem ser contagiantes. A forma vichoviana, que pode ser contagiante, e a dimorfa, dependendo da forma da dimorfa, que é classificada em 3 formas. Uma delas, que é a dimorfa vichoviana, pode ser contagiante. Na realidade, nem todo portador de hanseníase transmite a doença. E tem uma vantagem: na hora que você inicia o seu tratamento, toma a primeira dose na presença da equipe médica, do médico, da enfermeira, da equipe. Depois de 15 dias, ele não está curado da doença, mas ele deixa de transmitir. Já quebrou a cadeia epidemiológica de transmissibilidade, porque aquele esquema já dá uma alteração no bacilo, na morfologia dele, que impede a infecção. Então, para que separar hoje, que antigamente tinha os chamados leprosários? Eu queria perguntar para o senhor com relação aos leprosários. Em que século que surgiram os leprosários? Aqui no Brasil foi criado mais ou menos no século, é muito antigo, né? Inclusive tem grandes mulheres que são consideradas santas na Igreja Católica, que pegaram sua fortuna, sua riqueza e investiram em leprosários. Então, mas foi uma política equivocada. Hoje as pessoas falam, como fizeram isso? Mas era uma segregação maior ainda, né? Era uma segregação, não, mas era aquilo que era correto. Eu acho até ingrato com os médicos daquela época. Dá a impressão que eles foram um bando de irresponsáveis, porque a dapsona, que foi a primeira droga que veio ser efetiva para a hanseníase, foi em 1940. Então, na hora que você isolava essa pessoa, era uma forma no raciocínio daquela medicina... Diminuía a proliferação. Diminuía a proliferação. Hoje, quem sabe até alguém vai querer bater na gente, que a gente está falando isso nesse momento. Mas nós temos que ler a história, né? Nós temos que lembrar, nós estamos falando da história. Então, era isolamento, e a dapsona só veio em 1940. Depois veio a resistência a essa medicação, que hoje a gente trata com poliquimioterapia. Então, a gente trata hoje com 3 drogas. E as drogas muito mais potentes, né? Quer dizer, dá uma tranquilidade muito grande para o paciente, para a família e para a sociedade. Tanto que você tomou a primeira dose, que na realidade, de acordo com a forma, a gente tem tratamento de 6 meses e de 12 meses. Na hora que o paciente que é bacilífero, que ele é forma aberta, que a gente fala, contagiante, depois que ele tomar a sua primeira dose são os comprimidos que ele toma na frente, não é aquela dose que ele continua mensal. Ele, depois de 15 dias, ele já não está infectando, então já tem uma medicação que bloqueia esse paciente. Ele não está curado, mas ele já não tem valor em termos de transmissibilidade.
Então isso é importante. Na época não tinha, depois veio a Dapsona. Hoje já tem questionamento, a gente continua usando a Dapsona, que é uma sulfa, chamada sulfa-mãe. Ainda ela continua sendo usada hoje. É a Dapsona, a rifampicina e tem a talidomida também, que é usado muito para tratar reações, que teve um problema, seríssimo, que foi né? usado na época para tratar a emese gravidar, o mal-estar, e nasceu essas crianças mutiladas, né? Hoje a gente tem muito cuidado na prescrição, né? Por causa disso, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com o sala de opinião. E ao nosso lado, o Dr. Ricardo Amaral, dermatologista, bastante atuante aqui na cidade de Porto Velho. Dr. Ricardo, nós sabemos da toda a problemática que foi a hanseníase no Brasil, a antiga lepra, né? Mas graças ao avanço da tecnologia, da parte da farmácia, da parte farmacêutica, né? Houve graças a esse avanço, quase que dominou diminuiu a prevalência da hanseníase, não só no estado de Rondônia, mas no mundo, no Brasil principalmente. E hoje, essas pessoas que tinham hanseníase são curadas, são tratadas, são inseridas no mercado de trabalho normalmente, convivem com a sociedade normalmente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa inserção das pessoas no mercado de trabalho e com essa patologia. Porque, na realidade, o que é? Qual era o problema do paciente que tinha os estigmas, vamos falar, os estigmas da hanseníase? Eram pessoas que não tratavam, então ele perde a sensibilidade, então pequenos traumas, havia infecção e perda de com aspecto parte, ruim, né? E atrofia na musculatura, fazendo as garras, fazendo uma atrofia dessa área aqui, que os hansenianos, eles acham que eles são identificados na hora que saudar, na hora que você dá a mão, você toca aqui, ele acha que você percebe que ele perdeu essa massa muscular. Então, inclusive, você hoje tem próteses para colocar nessa área. Então, as mutilações são muito poucas porque o tratamento está sendo precoce, nós temos uma busca muito grande, nós diminuímos muita incidência muito grande. Hoje mesmo nós temos o Rondônia, é praticamente o estado que mais recupera. Nós temos o doutor Cabral, né, que é um cirurgião ortopédico. É conhecido então, nacionalmente, não, né? Ele, como diz, todos os cirurgiões de hanseníase no Brasil foi treinado por ele. Inclusive tem um curso aqui em Porto Velho, que eu faço parte dele, se eu não me engano, nós já estamos no 9º curso, agora foi 9º curso, é em setembro. Então vem pessoas do Brasil inteiro ser treinados. Vem os cirurgiões ortopédicos, né, tem que ser cirurgião ortopédico, para eles aprimoram nessa técnica, né? Vem aprimorar. E vem vem fisioterapeutas, tudinho, e nós temos esse curso aqui para recuperar. Então tem a mão caída, tem essa forma que não é contagiante, mas tem reações intensas que perde a função do nervo. Então fica
a mão caída, ele corrige, garras, né, que tem a garra, aí ele coloca para o fisioterapeuta para não deixar a garra ficar fixa, ficar móvel. Então tudo isso faz o quê? E nós temos também, uma assistente social, a doutora Helena Conos, que ela tem um trabalho muito bonito de ressocialização, ela tem uns convênios com um órgão aí, eu não vou falar o nome que eu tenho medo de trocar, não é comercial, é um órgão, mas eu tenho dois parecidos. Então faz o quê? Curso de computação, e é grátis esses cursos, tudinho. Você termina o curso, melhor dizer, o tratamento, aí esse órgão recebe para treinar. Então a doutora Helena, essa pessoa que faz tudo isso. Também nós temos oficinas, reuniões, para autocuidados, para trabalhar autoestima. Eu também faço parte desse grupo, que a gente faz reuniões, assim, bem descontraída, papeando quando está aqui, com um paciente, o paciente já está de alta. Então, para mostrar, para ver como é que está a vida dele. Quer dizer, a autoestima do paciente hoje é outra, né? Totalmente diferente, né? Não, hoje a gente tem paciente, já tive paciente pedindo para pegar um laudo, dizendo que ele pode voltar a trabalhar, porque ele é do período que ele foi aposentado por causa da doença. Hoje ele pode voltar a trabalhar, pedindo, doutor, eu quero trabalhar, né? Que eu quero trabalhar, eu estou bem, não tem, entende? Doutor, e a família desses pacientes? Hoje em dia, ela tem alguma rejeição? Qual a conduta que ela tem com o paciente em casa? Olha, eu não conheço nenhuma família que rejeita. Eu vivenciei, como eu já tenho poucos aninhos de trabalho, quando eu comecei, tinha essa situação, você diagnosticava, o sujeito fazia um quartinho lá no fundo do isolava, né? Isolava aquele indivíduo. Hoje não, ele permanece. Então, eu não vejo esses fatos faz tempo. Eu vi essa situação quando ainda eu estava fazendo minha graduação. Quando eu comecei a aprender assim, quando eu estava com graduação, com o doutor Sinésio Salhari, com a graduação. Aí depois eu fui para a pós-graduação, tive um grande mestre, Davi Azulay, que era rancenólogo, né? E eu tive grandes rancenólogos, né, no serviço. Todos os professores eram rancenólogos. Né? Todos eles eram apaixonados por rancenia, né? Eram dermatologistas, mas todos... Aqui na época que o senhor chegou, o senhor atendia... Quais eram os locais que o senhor atendia aqui em Porto Velho? Eu cheguei aqui, eu atendi na Policlínica Oswaldo Cruz, que era ali na Assembleia, né? Uhum. E também atendi um tempo no que chamava de Jaime Abiantar, que hoje é Santa Marcelina. Que o Jaime Abiantar, na realidade, criou-se uma série de hospitais para colocar esses portadores de rancenia, que chamava de leprosário. Vamos usar, nós estamos falando de história, não tem nada demais. Então criou-se leprosário em várias partes do país. E aqui o Jaime Abiantar foi em homenagem a um grande leprologista paraense, por isso que é Jaime Abiantar. Então era tipo colônias agrícolas, grandes áreas, né, que criou-se no país inteiro, e tinha os educandários. Os educandários é onde pegavam os filhos dos ancenianos e separava. Tanto hoje tem o pessoal que está queixando dessa separação da família, tudinho, essa questão. Que era a política da época, né? Se estava certo ou errado... Era o que tinha de melhor para oferecer na época. Era o que tinha de melhor na época, né? Era o que tinha, né? Não tinha, a Dapsona tinha entrado. Tanto que a gente dava Dapsona, a pessoa depois que começava a tomava a vida inteira, a gente dava Dapsona. A hanseníase no mundo, quais são os locais em que ela realmente predominou, doutor? Na realidade, a faixa equatorial no mundo é considerada uma faixa de pobreza, né? Então, regiões mais pobres do mundo. Então são essas áreas. Por exemplo, a Noruega acabou com hanseníase antes da Dapsona, por medida de higiene, de urbanização, de sanitária, a engenharia sanitária, que hoje eu não vejo mais falar, deve existir ainda. A engenharia sanitária é tão importante como a medicina. Em termos de Brasil, Rondônia, por exemplo, essa região nossa aqui, ela era uma região de maior incidência? É de grande incidência. Ainda, né? Continua grande incidência. Eu não sei dizer, não vou dizer a medalha que a gente tem, que eu prefiro, mas a incidência é muito importante. Eu vi algum artigo, não muito... Foi recente esse artigo, na realidade,
que falava do aumento da hanseníase. Existe realmente esse aumento no nosso estado ou no Brasil? Não, assim, a gente não tem aumento realmente, não tem. O que está havendo, na realidade, é que a gente está diagnosticando mais. Né? Então a gente está diagnosticando, a gente está indo mais em busca, a gente está alcançando mais esse paciente. E a gente está mostrando a cura. Agora, já que a gente está falando em cura de hanseníase, que ela tem cura, eu gostaria de acrescentar algo. Porque às vezes você diz, olha, você trata 6 meses se for paciente paucibacilar. O que é o paciente? Existe uma classificação da Organização Mundial de Saúde para facilitar qualquer especialista. Chama paucibacilar, multibacilar. Tem 5 lesões, paucibacilar. Tem mais de 5, multibacilar. Então, esses pacientes pauci levam 6 meses de tratamento, multi, 12 meses de tratamento. Mas tem aquele paciente que, devido à grande quantidade de bactérias que ele tem no organismo, elas morrem, mas o organismo vê como vive e dá o que nós chamamos de reações hansênicas. Então, essas reações podem acontecer antes do tratamento, durante ou depois. Então, aí, muitas vezes, eu conheço o meu compadre que tratou e ainda está frequentando lá, por causa da reação. Até o organismo fazer essa limpeza desses bacilos que estão mortos no organismo, ele pode fazer reações por muito tempo. Aí ele fica tratando, ele sai de uma doença bacteriana, que é causada pelo micobactério Hansen, e vai para uma doença imunológica, que o organismo começa, não identifica corretamente o bacilo morto. Aí começa a atacar o bacilo morto, ataca os nervos, tudinho, aí faz compressão, aí que entra a correção de abrir os túneis nervosos para não haver. Eu gostaria que o senhor falasse, por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo, preocupada, será que eu tenho hanseníase? Será que esse sinal, esses sintomas que eu tenho é da patologia, é da doença? Quais são os primeiros sinais da hanseníase? Primeiro, são manchas que geralmente elas são claras, a gente chama hipocrômica, mais clara que a pele, que é a cor da pele. E tem alteração de sensibilidade, existe também perda de pelo e sudorese. Tanto que pessoas que trabalham com muita poeira, trabalham na roça, eles dizem, interessante, aqui não suja, porque não tem suor. A poeira só cola e tem suor. Então, onde tem a doença, não tem suor para colar a poeira. Então, logo, ali não suja, ali não suja. Então, tem alteração de sensibilidade. Agora, por favor, cuidado. Tem pessoas que eu já vi, pessoas pegar cigarro e fazer teste com cigarro para ver se sente. Eu tenho até fotos desses casos, e a pessoa fazendo teste de sensibilidade com ponta de cigarro. Todo queimado. Aí não dá, né? E não dá. E veja só, a temperatura que a gente faz são tubos, aqui tubo de vidro, que a gente chama de ensaio, com temperatura correta. Se você usar uma temperatura muito alta, a alteração de sensibilidade ocorreu, mas aquela temperatura alta estimula terminações nervosas mais profundas e dá o exame, você sente a temperatura, o calor. Mas na verdade é que o tubo está além da temperatura, ou a ponta do cigarro. Tem pessoas que fazem com agulha. A primeira perda de sensibilidade é a sensibilidade térmica, não é a dolorosa. Você cutucar com agulha uma mancha de hanseníase, você vai doer a espetada. Você perdeu primeiro a térmica. Depois que veio a sensibilidade com agulha dolorosa, quando você perde a dolorosa, já está mais avançada a doença. Então o que o senhor recomenda para o nosso telespectador que está com uma manchinha lá? É a melhor coisa, é procurar o médico. Nós temos hoje, todo posto de saúde tem colegas que são treinados, nós estamos em treinamentos periódicos, e tem o ponto de referência, que é na Policlínica Oswaldo Cruz, né? Nós temos a referência estadual, onde eu trabalho, né? Trabalha a doutora Cazuê, doutora Sônia Cacheta e eu, Ricardo Amaral. Só gente boa, né? Só gente de qualidade. E tem equipe de enfermagem, enfermeiras altamente preparadas, né? A Regina, tem um colega que agora está faltando o nome dele, um enfermeiro. Então, uma equipe técnica de enfermagem, então todo mundo, até assistente social nossa, a psicóloga, são bem treinadas, que elas são capazes de diagnosticar. Nossa equipe é tudo bem treinada. Então, se tiver, vai no posto de saúde, não sentiu, vai com a gente e tem uma vantagem. Na Policlínica Oswaldo Cruz, que não vai pagar nada e, na realidade, vai dar uma tranquilidade muito grande
Para você que está aí meio assim ansioso, né, preocupado. E tem uma vantagem, lá você não precisa passar pela regulação para marcar no posto, você vai direto. E lá eu digo, é tipo igreja, com a moda antiga, que hoje as igrejas estão porta fechada, cuidado dos assaltantes. Com medo do assalto. É porta aberta. Você chega, é atendido no mesmo dia, não é mesmo? Tem uma equipe para te receber, ela de braços abertos, para te orientar. Então você não chega lá e vai marcar para daqui 15, 20 dias, não. Você chega atendido na mesma hora. Tem equipe lá para lhe atender. Então chegou atendido. Não vai marcar ficha, nada. Você leva a sua carteirinha do SUS para sempre fazer o risco. Mas se você não tiver, vai assim mesmo, que depois você vai trazer. Depois a gente quer diagnosticar. Depois de diagnostica, vai buscar o SUS, que a gente tem que fazer a parte que o pessoal que esteja escutando, o controle, né? A gente tem que fazer todo o registro, que é refeito periodicamente, mesmo os pacientes antigos, a gente periodicamente está jogando no sistema para alimentar. Então essas pessoas, chegou lá, a gente vai atender. Não tem, chega lá, é no mesmo dia. No mesmo dia, na mesma hora que chega lá. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos com o Dr. Ricardo Amaral falando sobre dermatologia, doenças infecto-contagiosas. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. E ao nosso lado, o Dr. Ricardo Amaral. Ele é dermatologista, atuante aqui no estado de Rondônia. Doutor Ricardo, nós sabemos que a nossa região é uma região sempre muito quente, com muito sol, e também sabemos em que as pessoas ficam muito expostas ao sol. Ainda tem, as mulheres principalmente gostam muito de se bronzear, né, se expor ao sol, e muitas vezes não medem as consequências desses raios. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da prevenção do câncer até de pele, né, com relação a esses raios solares. Na realidade, o que quer dizer? O Sol emite radiações ultravioletas A, B, C. A C não chega porque a estratosfera filtra, se chegar, mata, ela é esterilizada. A A e a B. A A ela é constante durante o dia todo. A B, essa que é o problema, que a gente fala, os horários que a gente fala de exposição ao sol. A B, ela vai subindo, lá pelas 10, meio-dia vem o baixo, depois ela vai caindo, lá pelas 4 horas vai decaindo. Então, a ultravioleta B, que é o charme. Também a A também está relacionada com o câncer de pele. Temos a infravermelho, que a gente sente, aquele calor que a gente sente, é de infravermelho. Então, o perigoso, quando o dia é nublado, é que filtra esse infravermelho e você não sente calor. Aí é o dia que você se queima, você vai num clube ou numa praia, está nublado, não passa o filtro solar, ou está nublado e é quando você vê, você está queimado porque a ultravioleta passa pela nuvem. Então, a importância desse banho, essa necessidade de bronzear, é o exagero. E ruim é que as pessoas fazem na fase jovem, na adolescência. Depois, quando chega em certa idade, elas vão dizer, é jovem, está fazendo faculdade, fazendo seu segundo grau, né? Eu quase falo científica da nossa época. É do seu tempo, né? Do meu tempo, científico, né?
aí científico, segundo grau hoje. Então aí o pessoal vai, clube, se bronzear, tudinho. Aí quando chega nessa fase mais madura, forma, conclui, aí não leva tanto sol. Mas esse sol vem depois a conta, né? Porque esse sol que você levou. E nós temos um problema também aqui na nossa região dos trabalhadores, né? Nossos trabalhadores rurais, o homem do campo se expõe muito. Se expõe muito e a questão dos cuidados, né? Não se protegem, né? Não se protege. Hoje a gente já vê, né? Aqui a gente vê o pessoal trabalhando na cidade, já com aquele chapéu, proteção, aquele tipo, legendário lá da África, aqueles soldados, tem aquele filme, quando eu era criança, né? Você não tinha nascido ainda. Não tinha nascido ainda. Né? Aquele pessoal da Inglaterra que ia lá para o Saara, né? Usava aqueles véus, né? Então hoje aqueles bonés com véus estão usando já. Então existe uma preocupação nos equipamentos de proteção individual, né? Eles já estão preocupados com isso, então isso... Existe uma estatística, doutor, aqui em termos de câncer de pele aqui na nossa região? Olha, a gente não tem, a gente tem um grupo que faz, tem um dia do ano, houve até o dia C, dia do câncer, né? Que existe uma campanha, um colega de Paraná faz uma campanha, eu fiz aqui 2 ou 3 vezes, né? Parei de... Mas tem aumentado o índice de câncer de pele ou não? Olha, para mim, como diz, a gente diz que a gente está diagnosticando mais. Antigamente, a gente tinha muito um diagnóstico expectante. A gente via uma mancha, aí vamos, como diz um professor amigo meu da Venezuela, cronoterapia, né? Então vamos ficar olhando. Hoje a gente não olha mais não, a gente já retira. Então a gente não espera ver... tem, por exemplo, em relação ao melanoma, tem a regra do ABCD, que é a simetria, borda, cor e diâmetro. Então, quando já cumpre 2 elementos desses sinais clínicos, a gente já está retirando. Antes que ele migre para um melanoma. Não deixar evoluir, né? Não deixar evoluir. Então, isso também, o que é? A gente está diagnosticando o melanoma bem inicial, que é aquele que é curável. Aliás, como qualquer doença, diagnosticado precocemente, é mais fácil de curar. Isso é regra de qualquer Hoje no Brasil, quais são as principais patologias de pele, doutor? Assim, na realidade, a gente volta para a hanseníase. Um fato que a gente está tendo recrudescimento é a sífilis. A sífilis, quando começou a usar a penicilina, que foi na Segunda Guerra Mundial, que ela começou a ser liberada, até sem estar totalmente pesquisada, no esforço de guerra, pensou-se que a sífilis ia acabar. Tanto que houve até um descuido no estudo. Quando eu fiz minha pós-graduação, o meu professor disse, não, Ricardo, tem que estudar sífilis, que não vai desaparecer. E hoje nós temos a sífilis congênita, que é isso, crianças nascendo com sífilis. As mães não estão fazendo os seus pré-natais. Eu digo até quando eu faço palestra, que o pessoal hoje está tendo relação sexual precoce, eu digo, olha, se mantenham sempre em dias com seus exames, porque a gravidez acidental... Qual a prevenção, doutor, com relação, por exemplo, os sintomas e a prevenção da sífilis? Não, da sífilis é fazer quem tem atividade sexual. Em primeiro lugar, o preservativo, né? A camisinha. Aí se você... eu chamo franco atirador, fazer periodicamente exame para sífilis. Hoje tem exame rápido, teste rápido, que você vai, fura o dedo e faz tipo teste para diabetes. Você tem um teste rápido hoje para sífilis. E é fácil você fazer esse teste, então você faz esse teste. Então o que é? Fazer, se você teve um sexo suspeito, ter uma lesão na região genital, seja masculino ou feminino, e o ruim, aí você procura o médico para avaliar e pedir o exame, um teste rápido, que hoje faz também, do jeito que tem o serviço de dermatologia, tem os serviços também hoje trocar de DST para IST, infecção sexualmente transmissível. Eu prefiro, quando eu era jovem, né, doenças venéreas, que é da deusa Vênus, né? Então, mas eu quero falar também que a mulher, nesse caso, ela é o iceberg. O iceberg, o que é o iceberg? Aquela figura que tem a pontinha que aparece e o grande bloco de gelo está embaixo. Então a mulher está nesse bloco de gelo embaixo. Então a mulher, ela é portadora assintomática. Porque a anatomia do aparelho genital feminino é uma cavidade.
É a vagina. Então, a lesão da sífilis vai dar lá no colo uterino. Como a mulher vai saber que ela está uma ferida lá dentro? Mas nós também temos na pele os eritemas, né? Tem lesões, né? Aí na sífilis, e na primária é o cancro, né? Que é uma ferida que a mulher vai ter lá dentro do colo, ou pode ter na parte pênis, né? O homem no pênis, que é visível, é fácil. Então, por isso que a mulher é a parte de baixo do iceberg, porque não é visível o homem e o pênis fica visível. Também tem outras doenças sexualmente transmissíveis nisso. Então, mas tem a parte que se chama exantema, são manchas vermelhas na pele descamativas, que vem fazer diagnósticos diferenciados com outras doenças, tipo reação alérgica a medicamentos. O senhor acha que com relação, por exemplo, a essas doenças sexualmente transmissíveis, o homem hoje se cuida mais ou continua relapso ainda? Só para fechar um pouquinho do câncer, da sífilis, a sífilis geralmente é a lesão palmo-plantar. Tá? Então isso é importante. Agora, em relação aos cuidados, realmente está havendo um maior cuidado, mas essa segurança de ter tratamento, a AIDS veio quando não tinha tratamento, matou tantas pessoas que a gente vê, estavam atuando em canais de televisão, de repente sumiram rapidamente com mortes rápidas, cantores, tudinho, você está intencionalmente não se dando nome de ninguém, né? E agora, aí veio o tratamento, isso deu uma segurança. Aí as pessoas começaram a se descuidar. Então, está havendo um descuido do preservativo, porque a AIDS tem cura, então está havendo Mas é interessante também que a gente percebe que houve também uma diminuição da publicidade com relação à necessidade da prevenção. Os canais de televisão, as rádios sempre tinham, por exemplo, uma propaganda mais acentuada. Nas festas, ou seja, ou em alguma festa, grandes festas, grande movimentação, estava lá o pessoal do Ministério da Saúde distribuindo camisinha, distribuindo uns panfletos de orientação com relação ao aspecto sexual, e hoje você quase não vê mais isso. O que aconteceu? O Ministério também está descuidando? Isso aí é complicado. que na realidade eu sou um apaixonado por doença sexualmente transmissível. Eu não trabalho diretamente, né? Eu não trabalho num posto. Na realidade, eu continuo na rancenia, né? Mas eu gosto, estudo muito as doenças sexualmente transmissíveis. E, então eu não tenho como dizer, está chegando esse número, para mim teve um número aumentado, que começou a aparecer para os meus cuidados, e até aparecendo até no serviço, que não é um serviço dedicado a essa doença, tem aparecido portadores, né? Não com número grande, né? Mas isso aí mostra que está havendo um descuido. Na idade jovem é terrível, né? Não acredito. Acha que nunca vai acontecer, nunca vai acontecer comigo. Talvez seja por aí com os outros acontece, mas comigo não, né? Não tem problema, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, o Dr. Ricardo Amaral, dermatologista. Dr. Ricardo, aqui em Rondônia, quais são os serviços que são oferecidos para tratamentos, por exemplo, das patologias de pele?
Existe ambulatórios e qual o tipo de conduta que um paciente que tem problemas de pele pode procurar e encontra aqui no estado? Aqui nós temos, hoje chegaram novos colegas dermatologistas, né? Então tem na Policlínica Oswaldo Cruz e tem ali no CEM, no Centro de Especialidade Médica, que era um posto de saúde, não me lembro o nome que era lá, né? Era até de um técnico de radiologia. Fica onde? Qual bairro? Ali na Rio Madeira, em frente àquele... dali da Teleron ali, tem ali na Rio Madeira, agora Sei. Centro de Especialidade. Era um posto de saúde. Centro de especialidade, ali, né? É, Centro de Especialidade Médica. O pessoal chama, não gosta de sigla, chama CEM. É. CEM, CEM, né? Conhece, né? CEM, Fica mais Centro de complicado. Especialidade Médica ali na Rio Madeira. Tem ali que é da Prefeitura e tem a Policlínica Oswaldo Cruz, onde tem focado os dermatologistas. Um do Estado, que é a Policlínica Oswaldo Cruz, e do município, a Centro de Especialidade Médica, assim, ali na Rio Madeira. Então, é um centro com bastante condições de dar esse atendimento, né? Tem colegas, todos eles com pós-graduação titulados. Né? O número de dermatologistas hoje aqui em Porto Velho é um número razoável, bom? Aumentou bastante. Eu acho que a gente tem em torno de 8 dermatologistas aqui. Acho que são 8 que nós temos. Também em outros, eu não gosto de falar interior, gosto de outros municípios, também nós temos em Ji-Paraná, Cacoal, tudo isso. A gente está assim em relação a quando eu retornei, que eu sou daqui, eu sou de Guajará-Mirim, né? Você é natural de Guajará? Sou de Guajará-Mirim, sou do território do Guaporé. Sou guaporeense, não sou rondoniense. E o Sérgio, seu irmão também, que é médico? Também é médico. Também é de Guajará? De Guajará também. Nós só temos um membro da família que é de Porto Velho, que é a Célia. O resto todo mundo nasceu em Guajará. São meio bolivianos. Entende? Então, os outros municípios, que eu não gosto de chamar interior, tem vários colegas, todos pessoal bem preparados, colegas... Nós vivemos uma nova Rondônia em termos de saúde, né, doutor? Vivemos. Hoje, antigamente, a gente tinha uma sala dessa aqui, até menor, a gente sentava, tomava um cafezinho, olhava o jornal do dia, né, e depois quer trabalhar. Hoje a gente não tem mais. A gente não tem mais esse ambiente, né? Nós somos tanto, a gente nem se conhece mais, né? Quantos colegas eu cruzo na policlínica e vejo de jaleco, às vezes que a gente vê que é colega e não conhece, né? Não conhece. Eu às vezes procuro, quando eu vou assinar ponto, para eu descobrir, às vezes eu olho o nome só para ver as especialidades que tem colegas novos, só para conhecer de nome, porque eu não conheço pessoalmente. Doutor, vamos voltar um pouquinho para a gente falar sobre o problema de câncer de pele e outras patologias com relação referente ao sol. O que você poderia falar com relação a esses raios solares, além desse câncer de pele? Quais são os outros problemas que poderão advir com esse sol tão intenso que nós temos aqui na região? O grande problema é que a gente vive hoje, e como diz, tem um quadro famoso, né, um lago que você mergulha de um lado, o jovem sai do outro lado, bebê. Então, a busca da juventude. Então, o que acontece esse sol? Ele faz um fotoenvelhecimento. Tanto que você olhar, a pele daqui é a pele da idade, mais o fotoenvelhecimento. Aqui só tem a pele da idade. Então, essas pessoas se expõem ao sol. Então, isso faz o quê? Faz um fotoenvelhecimento. Aí vem o sofrimento da busca da recuperação dessa pele fotoenvelhecida. Então, as pessoas, principalmente as mulheres, estão em busca muito de tratamentos para recuperar essa pele fotoenvelhecida. Então, isso é importante, você fazer todas essas proteções para isso. Se você vai, por exemplo, tem pessoas que dizem, doutor, eu uso filtro solar. Quantas vezes você passa? Eu passo quando eu saio de casa e não passo mais. Eu vou para a praia, passa na hora que chega na praia e não passa mais. Infelizmente, você nas férias, o que é? Você acorda tarde, chega na praia 10h30, 11h, que é o pior horário. Então, quando ele, você está de férias, se você quer descansar e acorda, aí tem criança, se apronta, então tem que passar, está na praia, tem que passar de 2 em 2, no máximo de 3 horas. Entrou na água, volta a aplicar, porque você perde, aí está lá escrito resistente à água, não confie nisso. E o único produto que você tem que ser bem passar em quantidade aparente é filtro solar, creme, estudinho, passa só aquela película de antibiótico, uma ferida, mas creme tem que passar bastante, certo?
E aí eu gostaria de aproveitar e falar de outro fator. Essas pessoas envelhecem a pele. E esse dano solar vai dar manchas castanho escura, que dá muito envelhecimento, no nariz, mancha castanho escura na face, né? E essas manchas dão uma tristeza e são difíceis de tratar. Uma pele mais escura, tudinho. E quais são os tipos de mancha que aparecem? Geralmente não são não tão graves, mas que aparecem no corpo, principalmente nos braços, nas pernas, nas partes íntimas das pessoas, em que as pessoas não dão importância e de repente já essas manchas dominam muitas vezes o grande universo do seu corpo. Então o que é? São as ceratoses actínicas induzidas pelo sol. Certo? Então você leva sol e na realidade as moças, quando vão se expor, usam roupas mínimas, né? Então pega a roupa, pega praticamente a parte toda do corpo, né? Não pegando o genital. Então induz a ceratose actínica, que é um pré-câncer, que vai fazer o vaso celular, certo? Ou o espino celular. A psoríase é muito comum na nossa região? É uma doença frequente, mas não é muito comum, é frequente. E é uma doença que tem um componente genético. Tem um componente genético. Então, o que é? Geralmente, a pessoa hoje já foi identificado um marcador associado à psoríase. Então, por exemplo, o seu Joaquim, ele pode ser que chama psoriásico e não tem psoríase. O pai dele tinha, ele é um psoriásico, nunca faz a doença e o filho dele vai fazer. Por quê? Como todas as doenças, tem que ter o gatilho para disparar. Então, quer dizer, o sujeito é um predisponente à psoríase. Ele vive uma vida tranquila. Um dia ele sofre um susto, vamos falando, eu estava falando assim de avião, um avião dá lá um treco-treco, uma aterrissagem perigosa. Aí ele fica estressado, dispara, ele sofre um assalto, a mão armada. Se manifesta logo no... Ou perde um ente querido, aquela tristeza do luto, né? Você deve saber muito bem essa parte do luto, né? Que envolve muito, tem depressões, pessoas ficam deprimidas, aí nunca mais recuperam. Muitos anos, né? É muitos anos para recuperar, lidar com esse luto. Então leva essa tristeza e pode disparar uma psoríase. Ele é tem história de hipertensão na família, pipoca a primeira crise de hipertensão durante o velório. Então, a psoríase, a pessoa traz a predisposição e tem fatores que a gente chama gatilho para disparar. Geralmente situações estressantes, até infecciosas. Uma infecção de garganta pode estar associada com uma psoríase gutata. Psoríase, simplesmente umas gotinhas, não aquelas placas grandes. Por exemplo, as pessoas falam muito, doutor, estou com uma manchinha branca no meu braço, ficam preocupados com essas manchas, não sabem o que é, muitas vezes ficam preocupados. Então, geralmente, num caso desse, às vezes o clima nosso, úmido, né? A gente tem umas manchas comuns que são até bem conhecidas pela população, que é a pitiríase versicolor, que é o pano branco, mas tem a variação, tanto que é versicolor, branco escuro, né? Dá de várias cores. Então ele chama pano branco quando é branco, mas ela dá cor castanha, então ele não sabe. O gozado que o pano branco, né, que é o mais fácil para falar com todos, é algo frequente, né? E quais são os cuidados? Como fazer para que, por exemplo, eu não fique com pano branco, eu possa cuidar desse pano branco? O grande é... Nós temos, o que é? Fungo gosta de calor e umidade. Nós vivemos nisso. Nós temos dois. Nós temos os dois, então favorece. E por incrível que pareça, esse fungo que dá o pano branco é um fungo de flora normal. E a imunidade da pessoa permite que esse fungo saia da forma saprófita, que é aquela relação entre dois seres vivos, que um não causa problema ao outro, e vai para a forma parasitária que dá problema. Então ele muda até de morfologia para causar o problema. Então esses casos, pessoas que têm, que a gente chama em lençol, grandes extensões, eles tratam e recidiva. Eu mesmo aviso o paciente, olha, a tua imunidade frente a esse fungo não é boa, então nós temos que ter cuidado e tratar com frequência, que vai haver recidiva, independente do tratamento correto ou não. E o pano branco muitas vezes confunde com outras patologias também, né, doutor? Confunde, aí vem de novo a hanseníase. Tanto que quando eu comecei a fazer hanseníase, esses pano branco em grande extensão
não se dava alta enquanto você não curasse, porque temia-se que dentro daquele pano branco podia ter uma mancha inicial de hanseníase. Era protocolo tratar pano branco, você acompanhar até a volta da cor da pele. E o fator que vai fazer a volta da pele, quando você trata, você tem que levar um pouco de sol para estimular a pigmentação, porque você pode curar e ficar uma mancha residual por falta de exposição ao sol. E esse sol é um sol pequenininho, né, pequena quantidade para estimular a repigmentação. Que você pode tratar, está curado, mas tem uma mancha residual do pano branco. Qual o cuidado que o senhor daria, quais suas orientações o senhor daria para o nosso telespectador com relação ao pano branco? O que fazer de imediato? De imediato, é procurar o médico e seguir essas alguns cuidados em casa, alguns cuidados com relação a toalhas molhadas, roupa molhada no corpo? Não, veja só, quando você frequenta qualquer, que é um dos prazeres da gente, água, porque a gente, 9 primeiros meses de vida, a gente dá dentro de uma bolsa d'água. Por isso que a gente adora água, né? E o ritmo 1, 2, que é o samba, né? Que é o ritmo cardíaco da mamãe, né? Então, o que é? Quando você vai para uma piscina, você tirar a roupa molhada, não ficar com a roupa molhada. Você sai da piscina, pega uma toalha molhada, depois você enxuga com aquilo, ou você não vai deitar com aquela toalha molhada, só aumenta o fungo, né? Só aumenta o fungo, né? Doutor, quero aqui agradecer imensamente a sua vinda em Sala de Opinião, foi um prazer imenso. Espero que possa contar com o senhor outras vezes aqui, orientando, nos dando essas informações tão valiosas e estamos aqui sempre à disposição. Tá bom, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, um grande abraço e muito obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião e com todos os nossos sentimentos e nossas orações voltadas para aquele povo de Chapecó. As nossas homenagens a eles, né, que nesse trágico acidente se foram, mas que deixam, realmente, a gente reza para que a família possa se confortar e ter um novo horizonte. Que Deus esteja com eles. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.